pessoal, então vamos falar sobre circuito elétrico, circuitos elétricos, dando continuidade então na matéria de eletricidade. Já vimos então tensão, corrente, resistência dos condutores. Inicialmente vimos a parte de carga elétrica, vimos a parte de eletrostática e agora então a gente começa a querer montar um circuito, né? A juntar alguns elementos e para poder já começar a montar os primeiros circuitos. Então, pessoal, circuitos elétricos, circuito elétrico é o tema de hoje. E a gente começa então falando, né, e definindo o que vem a ser um circuito elétrico, né? O circuito elétrico, ele é o caminho fechado por onde circula a corrente elétrica. Então nós vimos nas aulas anteriores que a corrente elétrica ela precisa de um circuito, de um caminho fechado, né? E o circuito elétrico é aquilo que vai constituir esse caminho fechado, é o que vai permitir que você tenha a circulação de corrente elétrica. Então o circuito elétrico o mais simples, né? Nós precisamos de 3 coisas para constituir ele. Então, assim, o mínimo que se precisa ter para se chamar de circuito elétrico é algo que tenha uma fonte geradora, né? Algo que tenha uma carga elétrica e também algo que tenha condutores. Então nós vamos ver esses 3 elementos, né, que vão fazer parte dos circuitos elétricos, esses 3 importantes elementos, a fonte, a carga e o condutor, né? A gente já tem uma boa ideia do que vem a ser esses 3 itens, né? Só que agora a gente vai então aplicar isso dentro então de um circuito elétrico. Então, começando e falando da fonte, né, da fonte geradora, ela é quem vai fornecer a tensão necessária para a existência da corrente elétrica. Nós vimos que a tensão ela é a força que vai provocar o movimento dos elétrons. E o movimento dos elétrons é a corrente elétrica. Então a fonte geradora ela vai dar esse impulso, ela vai dar essa força para que os elétrons possam se movimentar. Então você precisa de uma fonte geradora para você ter um circuito, porque senão você não vai ter movimento de elétron, você não vai ter corrente elétrica. Então a fonte geradora ela vai fornecer a tensão para a existência da corrente elétrica. Então normalmente a gente representa dessa forma, como nós vimos, né? Essa parte maior é o positivo da nossa fonte, essa parte menor é o negativo da nossa fonte, e aqui a gente tem a representação de uma fonte de tensão contínua. Tá? Nós vimos que a tensão, então, ela é a força que vai provocar o movimento dos elétrons, né? Sem tensão, né, sem essa fonte, é impossível se ter o movimento dos elétrons, né? Logo, sem tensão, não é possível ter corrente elétrica. Inclusive, é uma dinâmica que nós temos, né? Nós falamos que assim, eu posso ter tensão e não ter corrente. Tá? Se o circuito está aberto, por exemplo, a gente vai ver daqui a pouco a parte de interrupção. Se você tem um circuito aberto, você tem ali tensão, mas você não tem corrente elétrica. Agora, você não consegue ter corrente se você não tiver tensão. Por quê? Porque sem a tensão elétrica, você não tem a força que movimenta os elétrons. Sem essa motivação para os elétrons circularem, você não vai ter a corrente elétrica, que é justamente o movimento dos elétrons. Então, a fonte, né, é ela que vai gerar então essa força, né, para que os elétrons se movimentem, para que eu possa ter então a corrente elétrica. Então, sem tensão, não é possível ter corrente elétrica. Ainda sobre fonte, né, a tensão elétrica ela pode ser contínua ou alternada. A gente não vai se prender muito agora na questão da corrente alternada, né, de tensão alternada, tensão contínua, porque nós vamos trabalhar inicialmente, nesse começo da matéria, essa primeira parte da matéria, com a corrente, com a tensão contínua. Tá? Mas é importante que você saiba que existe também um outro tipo de tensão, que é a tensão alternada. Então, só para a gente deixar claro o que vem a ser a tensão contínua, né? Então, a tensão contínua é quando o valor de tensão é sempre o mesmo. Então, a gente representa aqui em um gráfico
com a tensão pelo tempo, né? Então a gente tem lá sempre o mesmo valor de tensão. Ela é sempre a mesma coisa. Então se eu tenho lá uma fonte de 5 volts, então vai ser sempre 5 volts durante todo o tempo. Então você tem nessa fonte de tensão contínua, você tem um lado da sua fonte que é o positivo, você tem um lado que é o negativo e eles são fixos, eles não mudam. Assim como as baterias, ou no nosso próprio símbolo aqui, né, nessa nossa simbologia. Você tem aqui o mais e você tem aqui o menos. Né? Então você tem o positivo e você tem o negativo. Então os polos mais e menos eles são fixos, ele não fica trocando de polaridade. O que acontece na tensão alternada, você tem uma troca de polaridade. Então quando você tem uma pilha, né, você pode dizer qual é o positivo daquela pilha e qual é o negativo daquela pilha. Porque o positivo sempre vai ser no mesmo local e o negativo também. Então ela não muda, né, a orientação do positivo e negativo, e isso é o que acontece na tensão contínua. Os polos positivo e negativo são sempre os mesmos, tá? Eles não mudam. Então dessa forma a tensão contínua provoca o movimento dos elétrons apenas em um sentido, né? Porque se nós vimos que a corrente ela vai do mais para o menos, no sentido convencional, né? Então nós convencionamos, né, que ela vai do positivo para o negativo. Então se eu não tenho a troca do positivo com o negativo, né, então dessa forma a gente tem a corrente somente em um sentido. Então ela é continuamente o mesmo valor, por isso que a gente chama de tensão contínua. Mas essas características de ter sempre o mesmo valor, de ter sempre um positivo e um negativo, né, da corrente, né, de ele gerar uma corrente apenas em um sentido, essas são características de uma fonte de tensão contínua, tá? E aí então no caso aqui, né, a corrente vai do mais para o menos, né, aqui um circuitinho com uma fonte de tensão contínua, aqui uma lâmpada, né, e aqui um condutor, né, interligando o mais no outro lado dessa lâmpada, o menos no outro lado dessa lâmpada. Então aí um exemplo de tensão contínua. As principais fontes de tensão contínua, pessoal, são as pilhas, como a gente já está acostumado, né, com as pilhas, as baterias, né, como esse exemplo aqui, né, uma simples bateria. Por exemplo, aqui poderia ser uma bateria de um multímetro, né, uma bateria de 9 volts. Nós temos também o caso da bateria para automóvel, né, ou para algum veículo, moto e tudo mais. Né? E nós temos as fontes de alimentação. No caso das fontes de alimentação, nós também estamos bem acostumados. Por exemplo, a fonte que você carrega o seu celular. Né? Você liga ela na tomada, mas ela vai converter aquela energia da tomada em tensão contínua. Tá? Isso serve também para a fonte, por exemplo, do computador. Né? Essa aqui é uma fonte do computador. Ou para as fontes de bancada também. Né? Nós temos aqui, essa aqui é uma fonte de bancada, você ajusta quantos volts de tensão contínua você quer e você vai então usufruir desse valor de tensão. A fonte, no caso, né, eu abro aqui um espaço para falar sobre ela, porque a fonte, você conecta ela na tomada, né? E já antecipando para vocês, na tomada nós temos tensão alternada. Então o que é uma fonte? Né? Seja o próprio carregador do celular, ou seja a fonte do computador, ou seja a fonte de bancada, a fonte do notebook. O que a fonte faz? A fonte é um circuito que transforma a tensão alternada em tensão contínua. Né? Então ela vai ter essa conversão de tensão alternada para tensão contínua. Então simplesmente a fonte ela faz uma conversão. Então ela fornece, né, justamente essa tensão contínua. Vocês vão estudar os circuitos de fonte na matéria de eletrônica, tá? Onde vocês vão estudar as fontes de alimentação. Bom, e continuando então, né, se nós temos lá as fontes de tensão contínua, nós também temos fonte de tensão alternada, né, como algo que gera tensão alternada. Então, a tensão alternada é quando a polaridade da tensão elétrica alterna. Olha só, da onde vem o nome alternada. A intensidade também vai variar entre um máximo e um mínimo, né? Como a gente tem aqui, por exemplo, no caso de uma senoide. Então ele está em zero, ele vai até o máximo, ele cai a zero e aqui ele troca de polaridade. Ele faz a mesma coisa que aconteceu aqui,
ele vai fazer aqui, né? Só que ele vai trocar de polaridade. Então, quando a polaridade da tensão elétrica alterna, a intensidade varia, então, entre um máximo e um mínimo. Então, entre esse máximo e esse mínimo, eu vou ter, então, uma troca de polaridade, tá? Então, pessoal, a tensão alternada, ela é gerada pelas hidroelétricas, tá? Então, ali onde você vai ter lá, através de uma queda d'água, essa queda d'água vai provocar o movimento ali das rodas, né? Que elas vão girar e ali você vai, então, gerar corrente, você vai gerar tensão. Essa tensão gerada, ela é tensão alternada. E aí ela vai ser disponibilizada para nós nas tomadas. Então, quando você tem lá uma tomada, aqui você tem tensão alternada. Enquanto na saída do carregador do seu celular, na pilha, na bateria, nós temos tensão contínua. Então, a principal fonte de tensão alternada são as tomadas, né? Quando você tem lá 127 volts. Esse 127 volts é o valor da tensão que nós temos de tensão alternada na tomada, tá? Então, pessoal, falamos aí das fontes, né? E eu quero falar agora sobre o condutor, como você já viu aqui na sua tela. Quando a gente fala, então, né, são três partes, né? Você tem que ter uma fonte, você tem que ter um condutor e você tem que ter uma carga. Então, o que vem a ser o condutor? Nós falamos já o que é o condutor, né? Os condutores, eles servem para conduzir corrente elétrica. Então, no caso do circuito elétrico, os condutores, eles são os elos de ligação entre a fonte geradora e a carga. Então, a fonte geradora nós acabamos de ver. Você tem lá uma bateria, você tem lá uma pilha. Então, essa é a sua fonte, tá? Agora, quem vai ser a sua carga? Você tem uma lâmpada. Então, eu quero acender essa lâmpada com uma determinada bateria, né? Então, como que eu faço para que da fonte a corrente saia da minha fonte e chegue até a minha lâmpada? Eu preciso de um fio, eu preciso de algo que eu conecte um polo da minha bateria a um polo da lâmpada e um outro polo da bateria a outro polo da lâmpada. Então, para isso, nós precisamos utilizar o condutor, né? Que, na verdade, pessoal, é justamente isso, ó. No nosso exemplo aqui, ó, esse aqui é o símbolo de uma lâmpada, tá? Que é o símbolo, então, da nossa fonte de tensão contínua. Então, para ligar esse polo positivo a esse lado da lâmpada, eu precisei dessa parte aqui em vermelho, tá? Para ligar o negativo da minha fonte no outro polo da lâmpada, eu precisei dessa outra parte em vermelho. Aqui nós temos a representação de um condutor, né? Um fio que saia do positivo e vá até a lâmpada e que saia do negativo e vá até a lâmpada. Então, esse condutor, pessoal, é justamente disso que nós estamos falando. Ele vai servir como meio de transporte da corrente elétrica. Então, se a corrente sair do positivo vai até o negativo, você se utiliza desses condutores, né, para poder fazer, então, a corrente circular. Sem condutor, você não consegue ligar direto uma bateria em uma lâmpada. Então, os condutores são extremamente importantes, tá? Esses condutores, eles têm o seu papel na prática, vão ser os fios, vão ser os cabos que vão interligar, então, essa fonte geradora até a nossa carga, né? E aí os condutores vão fazer essa função, tá? Então, é importante você ter em mente que é justamente a interligação, né, da sua fonte com a sua carga. Então, aqui, né, se você estivesse dando um zoom aqui nessa figura, ó, você tem aqui, ó, uma pilha, né? Você tem aqui uma lâmpada, né? Que seria a nossa carga. Aqui você tem o condutor. Então, olha, se eu der um zoom aqui nesse condutor, eu tenho aqui os elétrons passando, né? Então, pelo condutor. Então, onde você vai ter o movimento dos elétrons. Então, ele vai sair aqui do positivo, vai até o negativo e assim por diante, tá? Então, é o elo entre a nossa fonte geradora e a nossa carga. Então, pelo condutor, os elétrons livres, eles vão se movimentar, conduzindo, então, a corrente elétrica, tá? Então, pelo condutor, os elétrons livres, né, aqueles que se desprenderam, né, da última camada do átomo, eles vão se movimentar, conduzindo, assim, a corrente elétrica, tá? Nós vimos também, né, quando nós estudamos os condutores, nós vimos que quanto maior for, né, quanto menor, né, for a nossa resistência, né, a resistência de um condutor, mais eficiente ele vai ser na condução
da corrente elétrica, né? Porque quanto menor a resistência, né, menos oposição à passagem da corrente elétrica, né? Então, quanto menor a oposição à passagem da corrente elétrica, mais eficiente vai ser então a condução da corrente elétrica. Então, a gente pode observar aqui alguns materiais, né? E aqui a resistência. Então, quando você tem a prata, né, por exemplo, a prata você tem pouca resistência. Aí você vai aumentando. O cobre também tem pouca. O ouro tem pouca resistência. Aí você vai aumentando. O alumínio, né, o Constantan, aqui o níquel cromo. Então você vai aumentando os materiais, né, e você vai aumentando a resistência. Então, quanto mais a gente operar aqui nessa parte de baixo, né, na prata, no cobre, no ouro, no alumínio, melhor vai ser a forma com que eu vou interligar então a minha fonte à minha carga. É verdade, né, os materiais mais usados, né, como condutor vão ser justamente o cobre, o alumínio, a prata e o ouro. Aliás, a prata e o ouro são bons condutores, tá? Mas eles têm usos específicos, né? O ouro, por exemplo, isso dispensa, né, dizer que a prata e o ouro eles têm usos limitados dentro da eletricidade por conta, né, do seu preço, do seu custo, né? Já o cobre e o alumínio são bons condutores, né, mas possuem um preço mais baixo, embora isso não signifique que eles são materiais baratos, tá? Mas a prata e o ouro vão ter, assim, aplicações específicas. Por exemplo, o ouro ele é utilizado ali em contato de memória, né, de alguns componentes, por exemplo. Então, você tem ali o ouro, né, realizando essa função. Quando você pega uma memória, você olha ali, tem um contatinho de ouro nessa memória. Então, dessa forma, o ouro ele vai ter um uso limitado por conta do seu preço. Quando a gente parte para condutores, né, a maior parte dos condutores são de cobre, tá? Que ele vai ter, como nós vimos na nossa tabela anterior, deixa eu voltar aqui na tabela anterior, ó. O cobre ele tem uma baixa resistência à passagem da corrente elétrica, o que significa ser um bom condutor, né? Ele vai ter aí um preço razoável aí dentro aí do que é possível se ter quanto a condutores. Tá? Bom, então tá aí, esses são os condutores e vamos falar da carga, né? Talvez a carga seja um elemento aí que a gente ainda não conhecia, né? Pelo menos com esse nome, né? Algo que nós chamássemos de carga. Então, o que vem a ser a carga, pessoal? Ela vai ser, então, né, o componente do circuito elétrico. Estamos falando do circuito elétrico, então ela vai ser o componente do circuito elétrico que vai transformar a energia elétrica fornecida pela fonte geradora em outro tipo de energia. Então você tem lá a fonte geradora, ela está fornecendo energia elétrica, né? Seja através da tensão contínua ou através da tensão alternada. Ela está fornecendo ali tensão, ela está fornecendo energia elétrica. A carga ela vai receber essa tensão, ela vai receber essa forma de energia e ela vai transformar a energia elétrica em outro tipo de energia, tá? Por exemplo, tá? Essa energia ela pode ser mecânica, ela pode ser mecânica através dos motores. Então, por exemplo, um motor ele recebe energia elétrica e transforma essa energia elétrica em movimento, né? O motor começa a girar quando ele recebe energia elétrica. Então, você pode ter como carga um motor, por exemplo. Você pode ter lá a transformação em energia luminosa, né? Aí no caso seriam as lâmpadas. Então a lâmpada ela vai receber energia elétrica, né? E ela vai acender. Então ela transforma a energia elétrica em energia luminosa. Então ela vai estar realizando um trabalho, tá? Então a lâmpada acende uma vez que ela recebe energia elétrica. Então ela é uma carga também. Por exemplo, nós temos lá a transformação, né? Essa energia ela pode ser térmica, né? Por exemplo, as resistências, né? Resistência de chuveiro, da chapinha, da torradeira, né? Então esse tipo a resistência ela recebe, né, energia elétrica e ela começa a esquentar. Então ela transforma a energia elétrica em aquecimento, né, em energia térmica, como nós vimos lá no princípio de Lavoisier, né? Logo nas nossas primeiras aulas, que energia você não cria e nem destrói, você transforma, né? Então aqui
nós estamos transformando a energia térmica, né, em aquecimento a energia elétrica em energia térmica, através do aquecimento das resistências, tá? E sonora, né? Um outro exemplo que a gente nunca citou, né? O caso da energia sonora. Então você, por exemplo, quando você coloca uma energia elétrica, você coloca uma tensão sobre uma campainha, sobre um buzzer. Normalmente as campainhas é quando são conectadas a tensão alternada. Os buzzers já são de tensão contínua. Mas os dois casos, você coloca lá uma certa energia elétrica, fornece uma energia elétrica a ela, através de uma fonte, pelos condutores chega até um buzzer ou uma campainha, né, e a partir daí, né, ele vai transformar aquela energia elétrica em som, né, a campainha vai começar a emitir barulho, tá? Então, nesse caso, a gente tem então a conversão, né, de energia elétrica em energia sonora. Tá? Então são alguns tipos aí de carga que nós podemos ter. Então motores, lâmpadas, resistências, campainhas, buzzers são apenas aí alguns tipos de resistência, alguns tipos de carga que nós podemos ter. Tá? A carga, pessoal, também ela vai receber o nome de consumidor ou receptor de energia elétrica, porque ela vai estar se aproveitando, né, do fato de eu ter uma fonte geradora, né, para ela executar algum trabalho. Então ela vai ser um consumidor, né, da energia elétrica, ela vai ser um receptor da energia elétrica. Um circuito elétrico, pessoal, ele pode ter mais de uma carga associada. Eu posso ter um circuito que tenha uma lâmpada e uma campainha. Então, ao mesmo tempo que eu aperto um determinado interruptor, né, pode ser que acenda uma lâmpada e ao mesmo tempo toque uma campainha. Não, no caso, a lâmpada e a campainha são dois tipos de carga diferentes e eles podem estar no mesmo circuito. Eu posso ter N cargas, várias cargas aí no mesmo circuito elétrico, tá? Associadas. Então, aqui no caso, né, o exemplo com uma lâmpada, mas eu poderia ter várias lâmpadas também, como numa casa, né? Você tem lá um determinado cômodo onde você tem lá duas lâmpadas associadas, né? Onde você ligou lá o interruptor e essas lâmpadas acendem. Então você tem mais de uma carga em um determinado circuito elétrico, tá? Bom, pessoal, então continuando aqui, né, nós já vimos os três elementos, né, vimos então a fonte, vimos o condutor e vimos também a carga. Vamos dar uma olhada agora então, né, num exemplo de circuito elétrico, né? Então, por exemplo, uma lâmpada, né, ligada por condutores a uma pilha, né, é um exemplo típico de circuito elétrico simples, né, formado aí por três componentes. Então, está aqui a nossa pilha, né? O condutor, está aqui a pilha, o condutor ligando um polo da pilha até a lâmpada, o outro polo da pilha até o outro lado da lâmpada. Eu tenho então esses três elementos formando um circuito elétrico, tá? Então a lâmpada ela vai ter no seu interior uma resistência, né, que é o que nós chamamos de filamento. Então você pegar uma lâmpada, aqui o exemplo das lâmpadas antigas, né, as incandescentes, mas dentro dela você tem aqui um filamento que tem uma certa resistência, né? Ao ser percorrida pela corrente elétrica, essa resistência ela fica incandescente, ou seja, ela gera luz, né? O filamento ele recebe a tensão através dos terminais de ligação, né? E quando se liga a lâmpada à pilha por meio de condutores, forma-se um circuito elétrico, tá? Então é o que a gente viu aqui, né, explicado com palavras. E é justamente o que acontece, ao passar a corrente, né, ao circular uma corrente por esse circuito, o filamento ele vai ficar incandescente, ou seja, ele vai acender, e aí a gente vai ter lá o efeito luminoso, tá, nesse caso. Então os elétrons, né, em excesso, eles movimentam-se pelo condutor, né, movimento de elétron é corrente elétrica, e também pelo filamento da lâmpada, né, em direção ao outro polo da pilha. Enquanto a pilha for capaz de manter o excesso de elétrons, né, ou seja, liberar elétrons da última camada, né, para que eles se movimentem, né, e aí através da tensão você provoca o movimento ordenado desses elétrons, que é a corrente elétrica, então você vai ter corrente elétrica no circuito. E a lâmpada vai continuar acesa, tá? E aí, pessoal,
nós vimos os 3 elementos, né? Vimos então fonte, condutor e também carga. Esse é o básico que nós precisamos ter para um circuito elétrico, tá? Isso é o básico. Agora, tem um outro elemento, como vocês já viram aqui, que é o interruptor. Ele é opcional, tá? Mas ele é muito utilizado e ele é importante na maior parte dos circuitos, né? Porque o interruptor, ele não é obrigatório, como eu falei, né? Mas ele pode integrar, né, os circuitos de maneira geral. Esse interruptorzinho aqui é o que a gente tem, por exemplo, na nossa casa, ali, onde você acende e apaga a luz, né? Então você não quer ficar... Quando você tem lá, então, na sala da sua casa, né, você tem ali a lâmpada, né, você tem lá os cabos que saem da lâmpada e vão até um ponto de energia lá na tomada, por exemplo. Então, ele vai estar sempre ligado, né? Em determinado momento, você quer interromper a passagem da corrente elétrica. Então, por isso que, apesar de não ser um item obrigatório no circuito elétrico são 3 elementos fundamentais: fonte, condutor e carga, né? O interruptor não é um condutor, não é também uma fonte, também não é uma carga, mas ele é um elemento de interrupção. Então, o condutor, a função dele é comandar o funcionamento dos circuitos elétricos. Então, você fecha contato ou você abre contato. Então, quando aberto ou desligado, né, o interruptor provoca uma abertura em um dos condutores, né? Então, nessa condição, o circuito elétrico não corresponde a um caminho fechado. E lembra que você precisa ter um caminho fechado, né? Você precisa ter um circuito fechado para que você tenha a corrente elétrica, né? Um dos pré-requisitos para a corrente elétrica. Então, com um interruptor, você abre o circuito, né? Então, quando você abre o circuito, né, você tira ali de um dos polos da pilha, por exemplo, do positivo, você deixa ele desconectado do circuito, você não tem a circulação da corrente elétrica. Vamos ampliar aqui nesse caso, ó. Então, eu tenho lá a minha bateria, né? Tenho aqui a minha lâmpada. Aqui, ó, da bateria veio o interruptor, do interruptor veio para a minha lâmpada, da lâmpada foi para a bateria. Quando está desligado, né, quando eu abro aqui, ou seja, o meu interruptor está aberto, então eu tenho uma interrupção. Ó. Esse mesmo desenho aqui que eu fiz com os elementos, a gente tem aqui através do circuito elétrico, tá? Através da simbologia. Então eu tenho aqui o símbolo da fonte, ó. Esse aqui é o símbolo do interruptor, né, com ele aberto. Depois eu vou colocar para vocês lá os símbolos, né, a simbologia elétrica. Então aqui ele está aberto. Então olha, o positivo da fonte ele não está mais ligado na lâmpada. Então eu tive uma interrupção da passagem de corrente. Ela vai sair do positivo, ela não tem para onde ir. Então nesse caso eu interrompi. Se eu interrompi nesse ponto, então não tem passagem de corrente elétrica. Se não tem passagem de corrente elétrica, então dessa forma a minha lâmpada vai ficar apagada. É isso que acontece quando o interruptor da sua casa ele está aberto. Tá? A sua lâmpada apaga, né? Logo o que vai acontecer? Não tem passagem de corrente elétrica. Tá? Então esse é um interruptor no modo aberto. Agora eu posso ter um interruptor ligado, ele está fechado. Então os seus contatos eles estão fechados. Então ele torna-se um condutor de corrente contínua, ou também poderia ser corrente alternada. Então nessa condição o circuito ele é novamente um caminho fechado por onde circula a corrente elétrica, né? Vamos ampliar aqui para a gente ver ele fechado. Então olha, eu fechei aqui. Então eu continuo tendo o meu positivo ligado na lâmpada, o meu negativo ligado na lâmpada. Então a lâmpada vai receber a energia elétrica da minha fonte, ela vai receber a tensão da fonte. Então a corrente vai do mais para o menos, né, seguindo o sentido convencional da corrente elétrica. E aí eu vou ter então a minha lâmpada acesa, como ela está aqui. Então eu tenho aqui, ó, ali ligado aqui no ON, né, no 1, né, para que eu possa então ter a minha lâmpada acesa. Então esse aí é o interruptor fechado. Então percebam, a função do interruptor, né, como nós vimos há pouco, né, a função do interruptor, mesmo não sendo um elemento obrigatório, a função dele é comandar o funcionamento dos circuitos elétricos. Então você tem uma lâmpada, você comanda se você quer acender essa lâmpada ou se você quer
apagar essa lâmpada. Tá? Então é importante aí a presença e o funcionamento do interruptor, tá? Nos circuitos elétricos. Tá? É o primeiro contato aí que a gente tem com a parte de circuito elétrico. Nós vamos ver aí vários circuitos, né? Vamos expandir muito aí os nossos circuitos elétricos, mas é um elemento muito importante. Como nós estamos trabalhando com um circuito elétrico, então muitas vezes a gente tem lá a lâmpada, o interruptor, né, a própria fonte de tensão. Então a gente tem uma série de simbologias, né? Aliás, a simbologia dos componentes elétricos ela é muito vasta, né? Mas a gente tem algumas simbologias que nós estamos utilizando, né? Já vamos começar a utilizar, e é importante então a gente dar uma olhada em como vai ser essa simbologia para a gente fazer essa representação. Então a simbologia ela é usada para facilitar a elaboração dos esquemas elétricos, dos diagramas elétricos, né? Então criou-se, né, uma simbologia para representar graficamente, né, cada componente em um circuito elétrico. Então a gente tem, por exemplo, né, eu vou mostrar aí alguns itens, né, de alguns símbolos que são utilizados e os seus respectivos componentes. Então a gente tem, por exemplo, o caso do condutor, né, que é um fio, né? Mas e como que a gente representa? Através de um risco, tá? Então o condutor sem muita dificuldade, é só você representar fazendo uma ligação de um ponto até outro. Quando você tem um cruzamento sem conexão, então passou um fio para cá, mas eles não estão conectados. Você pode simplesmente passar eles, tá? Isso é uma representação aí de que dois fios você teve um cruzamento, mas você não teve uma conexão elétrica. Agora, se você quiser representar a conexão elétrica, né, quer dizer, você passou aqui, mas você teve uma ligação elétrica, então você faz uma bolinha, né? Isso representa aí o que nós chamamos de nó, tá? Então você tem que fazer essa bolinha aqui. Uma fonte, né? Fonte geradora, uma bateria, a gente representa dessa forma, né? Como a gente já tem representado aí algumas aulas, né? Com o positivo aqui e o negativo aqui. A lâmpada, né? A gente usou agora há pouco, né? A simbologia da lâmpada, a gente tem a simbologia dessa forma. O interruptor, né? Então a gente utiliza o interruptor ele dessa forma, sempre aberto, né? Aí se ele vai estar fechado ou não aí é outra questão. Mas o símbolo de interruptor é esse daqui, tá? E aí a gente consegue, a partir dessa simbologia, né, começar já a desenhar alguns circuitos elétricos, tá? Então, vendo aí mais um exemplo, né, de circuito elétrico que nós podemos ter, um esquema, né, a gente tem lá uma lâmpada, um condutor, um interruptor, uma pilha, a gente pode observar da seguinte forma, né? Então tem aqui, ó, olhando esse circuito, é importante que você já entenda que nós temos aqui uma fonte, né? Do positivo da fonte eu tenho aqui uma chave fechada, um interruptor fechado, né? Que está ligado aqui na minha lâmpada, né? No outro lado da lâmpada eu ligo no negativo da minha fonte. Então aqui eu tenho um circuito elétrico. Esse é o exemplo clássico de um circuito elétrico com uma lâmpada acesa ligada a uma fonte com um interruptor fechado. Aí eu vou ter o quê? A corrente circulando por esse circuito, tá? Então é um exemplo clássico aí que nós temos de circuito elétrico. Legal, pessoal? Um grande abraço a todos e bons estudos!